O TV Câmara Entrevista está de volta, hoje falando sobre ansiedade. Estamos contando com a participação da psicóloga Karina Fonseca. Bom, Karina, então, para retomar um pouco com aquilo que eu falei na abertura, né, que em pesquisa recente da OMS, né, o Brasil foi colocado como o país mais ansioso do mundo, né? Vou até trazer uns dados aqui, né? Eles elencaram aqui os 5 países com maior índice de ansiedade, né? O Brasil aparece em primeiro com 9,3%, o Paraguai em segundo com 7,6%, a Noruega em terceiro lugar com 7,4%, Nova Zelândia em quarto com 7,3% e a Austrália em quinto com 7%. Eu acho que até dá para traçar um paralelo, né, entre o Brasil e o Paraguai, né? São países aqui da América do Sul, né? Tem toda aquela questão né, que falam, né, periferia do mundo, tudo mais, questões sociais, mas eu acho interessante que depois vem Noruega, Nova Zelândia, países mais desenvolvidos, vamos colocar assim. Mas primeiro eu queria saber, né, pensando no contexto social, o que leva o Brasil a ser esse país tão ansioso? Primeiramente, é muito delicado falar sobre esse assunto e qual é o motivo disso, né? Essa pesquisa da OMS, ele vai estar relatando ali a quantidade de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade, né? E por que é isso importante a gente ressaltar? Porque muitos países, provavelmente, têm muitas pessoas ansiosas, mas não diagnosticadas. Então, é muito legal a gente ressaltar isso, porque, de alguma forma, também estamos tendo diagnóstico desses transtornos psicológicos aqui no Brasil. Então, se a gente fala desses números, né? Então, a gente quer dizer que o Brasil pode ser, então, ter o maior número de diagnósticos, né? Sim. Mas também a gente pode pensar na questão da subnotificação, então, né? Exatamente. Então, quer dizer que esse número no Brasil pode até ser maior, mas deve ter outros lugares ainda que pode ter mais, né? Exatamente, né? Então, se por um lado pode ter muitas pessoas no Brasil que não estão nessa estatística porque não foram diagnosticadas com ansiedade, pode ter países também, né, em que, devido à falta de acesso a conhecimento à saúde mental, não tem entrado nessa lista por falta de diagnósticos. Então, é sempre muito legal enfatizar isso, né? E um outro ponto importante é que existem... eu vejo muitas pessoas falarem, né? Ai, que é bobeira, que é frescura, que antigamente não tinha isso. Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi. Mas nem sempre a ansiedade vem com o nome de ansiedade, né? Então, infelizmente, quantos casos nós conhecemos de pessoas antigamente que morreram de cirrose? E aí você vai ver por que a pessoa morreu de cirrose, né? Cirrose hepática. Porque ela era tão ansiosa, estava tão depressiva, que ela entrou se tornou uma pessoa alcoolista e isso fez com que ela levasse à morte. Então, nem sempre a ansiedade, essa subnotificação da ansiedade, nem sempre é mostrada como ansiedade, né? Então, tem outras coisas que também pode mostrar que outros países... Por exemplo, nós temos países que não estão na lista, mas que têm alto índice de obesidade, por exemplo. Hoje é um problema grande que a saúde enfrenta, né? Que não é a desnutrição, né? Mas é uma falta de nutrição, porque as pessoas estão obesas, mas elas não estão saudáveis, né? E muitas vezes, né? Porque um dos sintomas que a gente vê muitas pessoas ansiosas é o excesso da comida, né? Porque o comer, ele alivia a ansiedade, no sentido de, né? A comida como um todo, né? Ela é prazerosa, então ela vai dar aquela sensação de prazer para você. E normalmente a gente come quando a gente está seguro, né? Então, essa sensação de segurança, ela é tão cara que às vezes a pessoa fica comendo como uma forma de fugir da ansiedade. Então, eu acho muito importante tocar nesse ponto. Mas isso também é claro que o Brasil realmente tem muitas pessoas ansiosas e nós temos vários pontos, né, que podem estar contribuindo com isso, né? Então, como você mesmo comentou, né, sobre questões sociais, que realmente isso acaba impactando, porque, né, considerando aí a ansiedade como uma reação emocional nossa frente a um estímulo estressante, né, ameaçador, ou algo que a gente goste muito, se a gente está numa situação de vulnerabilidade social,
isso pode sim causar ansiedade, né? Então, problemas de saúde, se você não tem acesso a uma saúde de qualidade, se você não tem acesso a uma cidade, né, que tenha um índice de segurança elevado, isso pode causar ansiedade. Questões até próprio de educação. Mas você fala, nossa, mas o que a educação tem a ver? Porque, querendo ou não, a ansiedade, ela é uma reação nossa emocional e que a gente pode trabalhar muito isso com o questionamento dos nossos pensamentos, né, com autoconhecimento. Mas como que a gente vai desenvolver isso se a gente não tem acesso a uma educação de qualidade, a um conhecimento mesmo de nós, né, como um todo? Então, questões sociais, elas sim impactam e o Brasil ainda tem bastante pontos, né, a desenvolver em relação a isso, e tem questões culturais também que influenciam, né? Então, por exemplo, nós somos um país em que questões relacionadas à imagem são muito importantes. Então, nós somos um dos países que mais consome produtos de estética, por exemplo. Isso causa o que isso tem a ver com a relação de ansiedade? Porque a cobrança em relação ao corpo, em relação principalmente a mulheres, né? A pressão social acaba sendo muito grande. Isso também pode ser um desencadeador de ansiedade, né? Nós somos um país que, assim, em relação à rede social, nós somos muito engajados no uso das redes sociais. E muitos adolescentes, nós preparamos nossos adolescentes para lidar com esse excesso de tecnologia, esse excesso de conhecimento? De informação, né? De informação, né? Então, antes eu tinha um grupo de 5 amigos, agora eu tenho 800 amigos para impressionar, que dão aquela pressão, né? Do que eu tenho que ser, do que eu tenho que deixar de ser. E isso tudo causa ansiedade. Então, acho que são vários pontos, né? Acho que se a gente ficar aqui, temos vários para elencar, mas eu acho que esses são os principais aí que contribuem para que nós possamos desenvolver aí esses comportamentos ansiosos. Até puxando um pouquinho da sua fala, eu queria saber, né, na sua experiência como psicóloga, dá para a gente elencar uma faixa etária, até um recorte de gênero, de pessoas que são mais ansiosas? Você vê mais isso nas mulheres, você vê mais nas crianças, nos adolescentes? É uma boa pergunta, né? Eu acho que para a gente conseguir trazer com certeza esses dados, a gente também teria que levar em consideração as doenças que vêm junto com a ansiedade, né? Então, normalmente, a ansiedade, ela aparece mais em mulheres. E por quê? Porque a variação hormonal feminina é muito maior do que no homem. Então, no normal, a mulher já tem uma variação de humor por si só. Então, se isso agregado, né, a todas as condições de ambiente estressante, né, querendo ou não, a mulher, a gente ainda rala muito, né, em relação à dupla jornada, a melhores qualificações no mercado de trabalho. Isso quer dizer que a mulher acaba estudando mais para conseguir cargos iguais, que a mulher acaba tendo que trabalhar mais para conseguir o mesmo salário. Então, a mulher, o gênero feminino, ele é mais exposto à ansiedade. Em relação à faixa etária, adolescentes estão muito expostos à ansiedade, um pouco por conta, né? São vários fatores. Então, as redes sociais têm ocasionado muito isolamento desses adolescentes e esse isolamento também prejudica, né, esses sintomas ansiosos, essa questão de padrão, de pressão social, violência. Uma coisa que agrava muito questões de ansiedade, por exemplo, é o uso de substâncias. Então, alto índice de álcool, drogas, isso favorece a ansiedade. E, infelizmente, os nossos adolescentes estão bem expostos, né, a esse tipo de estímulo. Então, as crianças, elas têm também a questão da ansiedade, mas eu acho que como a gente foca muito na questão da aprendizagem, porque, por exemplo, o TDAH, né? Eu acho que um grande desafio da ansiedade na faixa etária de infanto, né? Infanto-juvenil, é uma questão de um diagnóstico falso. Em que sentido?
parece que nunca foi tão senso comum essas palavras que a gente usa na psicologia, né? Então, a criança não parou quieta um pouquinho, tem TDAH, né? A criança ficou mais quietinha e tem autismo. E não funciona dessa forma, Sim. né? É importante que a população tenha essa consciência que para ter um diagnóstico é preciso um acompanhamento com um profissional. Porque às vezes a criança é agitada mesmo, né? Uma criança saudável, ela brinca, ela corre. Às vezes ela quer ficar mais quietinha. E com isso, às vezes, crianças que realmente têm o diagnóstico e poderiam estar tendo um acesso qualificado, não estão, porque às vezes a gente acaba menorizando, sabe? Deixando mais... diminuindo o que realmente esses transtornos são. E aí a ansiedade, ela pode estar atrelada. Porque imagina que você é uma criança que você, por falta... Você não consegue desenvolver o foco, né? TDA. Você não consegue ir bem na escola. Não é que você tem problemas de aprendizagem, você só não consegue focar a atenção. Mas isso pode gerar uma ansiedade na hora de fazer a prova, né? Porque o nosso sistema educacional, ele não é focado ainda para a inclusão. Temos trabalhado e caminhado para isso, mas ainda a gente tem bastante coisa para desenvolver. Então, também, uso de telas excessivo. Eu acho que isso vai ainda prejudicar muito nossas crianças. Mas... É muito complexo, né? Porque isso também tem a ver com o mundo do adulto, que também está muito cheio de coisas para fazer e às vezes encontra naquele recurso uma forma da criança ficar mais calma. Então, é um conjunto de né? coisas. Não dá para fazer um recorte específico. Exatamente. Você vê que tudo vai se ligando. São né? várias variáveis que se interligam. Bom, e você falou, né, nessa questão da criança e tudo mais, eu queria saber também se a pandemia teve algum papel nisso nas crianças, né? Que principalmente que estavam acostumadas a irem na escola, né? Sair, ter esse convívio social e ficaram trancadas. Isso de alguma forma impactou no aumento de casos? Eu acho que a pandemia, ela fez com que a gente tivesse que parar para olhar para a gente. E aí, talvez, nós tenhamos encontrado coisas que a gente estava disfarçando. Sabe aquela poeirinha embaixo do tapete? De repente, a pandemia veio e tirou o tapete. Né? Então, novamente, né? Sendo a ansiedade uma reação emocional diante desses eventos estressores e ameaçadores, a pandemia ela conseguiu trazer todos, né? Sim. Então... um dos grandes traumas, né, aí em relação à quantidade de lutos que a gente teve, perdas de pessoas. Então, nós temos muitas pessoas até hoje tendo que trabalhar muito o estresse pós-traumático, né, de pessoas que perderam uma família, né, diante da pandemia. A ansiedade diante do diagnóstico de tipo assim, eu tenho Covid, e aí não tem tratamento, vai vir a vacina, não vai vir a vacina, né? A gente teve um índice de perda de empregos muito alta e questões econômicas impactam na ansiedade. Nós tivemos o isolamento. Então, o isolamento, porque querendo ou não, nós somos seres sociais, né? Então, estar em contato com o outro, tendo o apoio do outro, isso é sim muito reforçador para nós. E a gente, de repente, nós fomos tirados desse convívio e famílias que não conviviam precisaram começar a conviver. Isso foi um momento de muito estresse, de muita ansiedade. Então, pais que nunca tiveram que sentar para estudar com os filhos, porque o filho fica em tempo integral na escola. De repente, ele tinha que fazer isso enquanto ele estava numa reunião do emprego. Então, nós não estávamos preparados para todos esses eventos. E sim, tem pessoas que desenvolveram a ansiedade ao longo da pandemia por conta dessa quantidade de estresse, né? Todos juntos. E do isolamento. De isolamento, de todas essas perdas. Porque o luto, ele não é só sobre morte, né? Toda perda que a gente tem, nós entramos em luto, né? Então, a própria certeza que a gente tinha, né? Nossa, olha que futuro promissor, olha. De repente você fala, nossa, um vírus pode acabar com isso. Então, todas essas incertezas que a pandemia deixou muito claro pra gente, evidenciou assim. E pessoas que já tinham melhorado da ansiedade, muitas com o isolamento, isso retornou, né? Regrediu no tratamento.
Então, a pandemia, sim, ela deixou muitos alertas pra gente, né? Para que a gente possa trabalhar isso melhor daqui por diante. Bom, você falou em tratamento, eu queria saber como que uma pessoa diagnosticada com ansiedade patológica, com transtorno de ansiedade, como que é o tratamento para essa pessoa? É só um tratamento, a terapia basta, existe o uso de medicamento, ou depende de cada caso? Como é que é? Isso é muito interessante, né? Porque cada ser humano, ele é único, né? Nas suas qualidades, nos seus defeitos, cada ser humano tem sua singularidade. Então, não existe um padrão que, assim, uma receita quadradinha que vai dar certo para todo mundo. Exatamente. Né? Até porque é diferente uma pessoa que está em crise de ansiedade porque ela perdeu um ente querido de forma muito traumática, né? No caso da pandemia, você viu sua mãe bem e aí depois não pôde nem fazer o velório, né? É diferente de uma pessoa que desenvolveu ansiedade, por exemplo, por um distúrbio na tireoide. Então, basicamente, né, o tratamento da ansiedade, ela passa, sim, por terapia. É muito importante que as pessoas tenham a percepção de que terapia não é coisa de louco, né? Que terapia é coisa de gente que se autoconhece, né? Que tem essa preocupação consigo. E aí vai ter casos que vai ser necessário, sim, a intervenção medicamentosa, né? Porque como somos um ser biopsicossocial, a questão biológica, fisiológica nossa, às vezes está com desequilíbrio hormonal, né? Às vezes tem algum neurotransmissor ali com dificuldade aí na produção. É importante saber a origem, então, daquilo. Exatamente. E é por isso que é muito importante ressaltar que e talvez isso até tenha relação com o índice alto de pessoas diagnosticadas no Brasil, uma coisa que é muito ruim, que é a medicação. Então, eu vejo muitas pessoas tomando medicamentos de tarja preta, né, ansiolíticos, antidepressivos, como se fosse água com açúcar. E não é. Por quê? Porque você está tomando aquele remédio, você pode até ter um alívio momentâneo, mas se você não fizer todas as outras mudanças necessárias, né? Então, a mudança psicológica, né? Então, de questionar as suas crenças, questionar as suas crenças limitantes, questionar a forma como você está vendo aquela situação, mudar seu ambiente, tipo, é um conjunto. Então, a medicação, em muitos casos, ela vai ser necessária, mas a terapia é para todo mundo. Todo mundo as pessoas devem, sim, procurar terapia, né? E aí é lógico, né? Questões fisiológicas. Se alimentar corretamente, fazer, sim, atividades físicas. E uma coisa que é muito interessante, que a gente não para pensar, às vezes, no dia a dia, é ter acesso a momentos reforçadores. O que seria isso? Nós vivemos em tempos em que a nossa vida acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade, volta para casa. Aí você acorda de manhã e aí a gente não para tempo para ter um hobby, para fazer. Você ama ler e faz séculos que não lê. Você ama dançar e faz séculos que não vai dançar, né? Então é importante que a gente tenha esses momentos de prazer, né? E não sentir culpa, né? Porque eu também vejo muito isso, né? Às vezes você parar para ler, para jogar, para dançar, né? A pessoa na sua rotina acaba sentindo culpa até por não estar sendo produtivo, né? E aí entra a questão psicológica. Por isso que é importante um conjunto de tudo, né? Porque aí, beleza, você tomou o seu remédio, você fez tá fazendo atividades que você gosta, mas se você não tratar essa sua crença limitante, né? Então, a gente desenvolve esse mundo capitalista em que a gente está, a gente vai desenvolvendo crenças em que quem descansa, não suporta essa frase, trabalha enquanto os outros dormem. E que horas você dorme? Né? Porque dormir, ele é uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento da nossa aprendizagem, para a gente ser mais produtivo. Quem dorme corretamente é muito mais produtivo que uma pessoa que não dorme. Mas qual que é a ideia que é pregada? Que se eu dormir, eu não estou produzindo. Enquanto que se eu dormir, eu produzo muito mais. Então, são valores que às vezes a sociedade, a cultura vai nos impondo e a gente não para questionar. Sabe o agir no automático?
Então, então para tratar a ansiedade, novamente, a gente não se fala em cura de ansiedade, mas sim de tratamento dos transtornos de ansiedade. Porque o objetivo da terapia, as pessoas às vezes têm uma visão da terapia em que ele vai lá e o psicólogo vai dar o conselho da vida, em que ele vai fazer e vai resolver. Mas não é sobre isso, né? A terapia é sobre um processo de troca em que você relata suas angústias e o psicólogo, através das técnicas dele, consegue te ajudar a ver aquela situação de uma outra forma para que você desenvolva ferramentas de enfrentamento daquela situação. Mas ainda assim você vai ter que enfrentar aquela situação. E às vezes a gente fica esperando fórmulas mágicas e isso não vai acontecer. Aí gera frustração. Então, assim, não adianta você trabalhar uma coisa e não trabalhar as outras. Essas 3 esferas precisam ser trabalhadas para que a pessoa consiga aí desenvolver, né, uma forma de enfrentamento assertiva aí em casos de ansiedade. E até para a gente já ir encaminhando a nossa conversa para o fim aqui, eu queria saber, né, você falou que hoje em dia a gente tem muitos casos que a criança, mas a gente tá da TDA, né? Então, ou seja, né, tá bem no vocabulário das pessoas, alguns termos, né? Mas ainda existe muito preconceito com cuidar da saúde mental, né? Que é o famoso coisa de louco, tudo mais. E como que isso atrapalha? Tá, isso atrapalha quando isso propaga notícias falsas, né? Então, isso foi um outro fator que a pandemia ajudou muito a aumentar casos de ansiedade. Porque como a gente estava em isolamento, as redes sociais foi uma forma que a gente encontrou de ter esse contato. E nunca a gente foi bombardeado por tantas informações ao mesmo tempo, né? E é como se o nosso cérebro ficasse acostumado a esse excesso. Então, você propagar essas informações de forma errada, você não pesquisar fontes confiáveis da informação, ela pode sim prejudicar, né? Então, em relação ao preconceito, muitas pessoas ainda acham, né, como se você ir para terapia é sinal de fraqueza, de que você não conseguiu, e não é isso, né? Na verdade, nós somos o nosso pior vilão, porque a gente não consegue se afastar da gente mesmo. Então, fazer terapia não é sinal de que você não dá conta, não é sinal de que você é louco, não é sinal de que você sei lá, tem qualquer outra... se você se menosprezasse, não é sinal de menosprezo. De fraqueza. De fraqueza. É sinal de autoconhecimento e de autocuidado. Mas em um tempo em que autocuidado está tão sendo falado, por que não também cuidar da saúde mental? Então, eu acho isso muito importante e que as pessoas possam buscar conhecimento verdadeiro, né? Antes do boom das redes sociais, quem ia pesquisar, né, a gente tinha mais informações seguras para isso. E agora a gente tem muito acesso à informação, mas a gente precisa confiar nisso para a gente não propagar esse tipo de preconceito. Saber filtrar, né? Saber filtrar é uma boa palavra. Bom, e eu queria, então, até para encerrar, pensando nessa questão das informações, né, que a gente, hoje em dia, com excesso de informação, né, que vem do parente, que vem do jornal, tudo mais, eu queria saber qual que é o papel do poder público na saúde mental, sabe? Nem que seja por filtrar as informações, né, passar a informação correta, mas acho que também talvez o incentivo, o acesso seria importante. O poder público, ele tem papel fundamental em vários aspectos, né? Então, primeiro, na divulgação das informações corretas, né? Então, fomentando mesmo, né, a imprensa, né, no sentido no sentido público, né, de propagar mesmo as informações do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, para que as pessoas possam ter, tipo assim, essa informação aqui é de tal lugar, então isso aqui eu posso confiar. Dando maior acesso também às pessoas, infelizmente, a terapia ainda é elitizada. Poucas pessoas de baixa renda têm acesso à terapia. E por que isso?
porque é muito interessante a gente pensar que a terapia, ela não mata a fome, né? A terapia, ela não me dá um emprego. Então, nem sempre é só fazer terapia. Às vezes, essa pessoa precisa ter os acessos necessários para que ela não se sinta num ambiente ameaçador, num ambiente estressante. Então, acho que esses são os 3 principais funções e que o poder público é muito importante, né? Então, de realizar campanhas focadas aí na divulgação de informações sobre saúde mental. E com isso, abre um parênteses, né? Hoje é dia 1º de setembro, então a gente está começando aí o Setembro Amarelo, em que as pessoas falam muito sobre a prevenção do suicídio. Mas e sobre qualidade de vida? Né? Como prevenir isso? Como nós não chegarmos a esse ponto? Né? As pessoas falam tanto sobre isso, sobre o suicídio, mas e como não ter? Né? O que fazer? Então, o poder público ele é fundamental para alcançar todo... Nós temos um país continental, ele é muito grande, né? Então, o poder público tem esse poder de estar alcançando todas as pessoas, levando informação confiável, coerente, podendo levar mais acesso às pessoas, não só acesso a profissionais da saúde mental, mas também acesso, né, à educação, à saúde, à segurança, porque tudo isso vai fazer com que o ambiente seja menos estressor. Contribua, né? Contribua para o alívio da ansiedade. Bom, Karina, gostaria de agradecer muito a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito Quem obrigada. sabe, uma próxima a gente possa conversar mais. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Pois bem, lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir às nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.